Então, na literatura, na ciência, existe coisas que são vitais para a gente viver. Tipo assim, a gente tem que comer, beber água, fazer xixi, cocô, dormir, tal. São necessidades fisiológicas. Mas no mesmo nível disso, existe o que a gente chama de necessidades psicológicas básicas, que são tão importantes quanto comer, beber água, só que elas estão no âmbito da psicologia. Se a gente não alimenta essas necessidades psicológicas básicas, a gente também adoece e também morre. Só que geralmente a gente adoece para longe, assim, são coisas mais de longo prazo, mas elas são importantes, essas coisas. E na literatura tem vários tipos, né? Várias necessidades relatadas, mas existem 3 numa teoria bem importante que se chama competência, autonomia e vínculo. No fundo, aquela pessoa ali estava tentando manifestar a autonomia dela. Mais do que ser só chata no sentido assim, de não respeitar. Não, ela só queria ser autônoma mesmo. Falou, não, eu quero estar aqui nessa fila, eu quero entrar no avião na hora que eu quero, não quero seguir a regra, não quero... Então, por exemplo, a autonomia é uma condição que, se alimentada, faz as pessoas manterem. E parece que é o contrário. Parece que a gente tende a achar que controle faz as pessoas... Então, a nossa intuição é sempre assim de gerar controle, de amarrar a pessoa, de... Por exemplo, um personal trainer, né? O personal trainer é o cara que não quer que o aluno dele faça outro exercício. Ele quer ficar ali, proteger, colocar o pezinho, não sei o quê. Cara, viagem. Tem que estimular a pessoa a fazer outras modalidades, a fazer, correr, a jogar. Porque quanto mais ele entende que é importante o exercício em outros ambientes, mais ele volta para o personal trainer. Entendeu? Então, a coleira curta ali, né? É tipo um animal que é cuidado com coleira ali, preso, né? Primeira oportunidade que ele tem de fugir, ele faz. Então, autonomia é uma, competência é outra, né? Ou seja, sentir que você é bom em alguma coisa, né? O que consegue fazer, né? É bom. Então, no caso dos estudos, né? Há uma situação em que implica em muitas falhas. Isso pode diminuir a vontade da pessoa se manter, porque a percepção da pessoa de falha, se ela não consegue enxergar bem o processo, ou se ela só consegue avaliar o todo. Então, ela pode falhar no todo lá, mas quais foram as etapas que ela cumpriu, onde ela obteve sucesso? Se ela não conseguir observar isso, ela pode alimentar um sentimento de falha quando ela não teve falha. E vínculo, né, é esse senso de comunidade. Por exemplo, o que a gente está fazendo aqui, né, conversando com pessoas, com milhares de pessoas, é uma situação que é importante para gerar vontade de fazer coisas. Porque a gente passa a fazer parte de uma comunidade e a gente passa a entender que a gente não está sozinho no barco. E aí, opa, tá bom, tem mais gente com os mesmos desafios, os mesmos problemas, as mesmas vontades. Então, falei de 3, né, macro necessidades, né, além das que eu comentei lá na minha teoria do John, que podem ser utilizadas como estratégias para fazer as pessoas se manterem em coisas. Foi engraçado ver ele falando isso, porque foi surgindo uma retrospectiva na minha cabeça aqui de tudo na minha vida que eu já quis fazer, que eu não quis fazer. E sempre teve, obviamente teve uma das 3, talvez até por viés de confirmação, né? Eu estava pensando nelas, mas podem ter tido outras. Mas claramente deu para mim ver que essas 3 tiveram muito impacto. Tentando dar alguns exemplos. No caso da autonomia, não foi comigo, mas para mim é simples ver que uma pessoa, por exemplo, quando sofre um acidente, ela precisa fazer exercício físico para fortalecer o músculo de novo, voltar a andar, ela faz. Ela não... ainda nesse caso, para ela é muito mais difícil do que para uma pessoa que está saudável fazer, porque exige muito mais força para fazer um mínimo de exercício, mas ela faz porque ela quer voltar à autonomia dela de poder fazer as coisas sozinha no dia a dia. No caso do grupo, para mim, durante a faculdade foi inegável, assim. A gente tinha um grupo na minha sala de amigos meus que a gente estudava muito e a gente se manteve a faculdade inteira estudando, por 5 anos de engenharia estudando, e o grupo inteiro. Tinha inúmeros comportamentos diferentes no grupo, mas o fato da gente estar sempre junto, estar todo dia estudando no mesmo horário, todo mundo junto. Isso faz muita diferença. E o fato de gostar de competência, né? De ver resultado naquilo ali, fez sentido para mim nos 2 âmbitos. Por exemplo, eu sempre fui péssimo em história, cara. E o fato de eu ser péssimo me fazia detestar o negócio. Claro. Eu não queria fazer de jeito nenhum. E eu era muito ruim em sociologia. Muito, muito ruim. Mas eu sempre fui muito bom em matemática, física, química, essas áreas de exatas. E um dia, um professor meu, eu era péssimo em sociologia. Cara, minha nota era só 6. E olha, eu estudei escola pública. É difícil tirar 6 na escola pública. Você tem que fazer força pra isso, cara. E eu tirava 6, 5, péssimo em sociologia. E um dia um professor de matemática meu, que eu admiro muito, chegou e deu uma aula assim, sensacional sobre sociologia. Ele falou de Descartes e tal. Só que
a precisão dele. E eu tinha muita identificação com ele já, porque ele me dava aula de matemática, enfim. Pra mim foi uma aula assim, cara, deu a clareza absurda em uma aula que eu nunca tive em 3 anos. Daquele momento em diante eu passei a gostar de sociologia. Que eu me senti apto a entender. Eu falei, pô, eu consigo entender isso daí. Eu tenho competência para aprender. E no momento que eu senti isso, cara, a sociologia mudou. Muda eu passei a a ter chave. aula com pessoas que eu não entendia nada, mas as coisas vinham mais claramente para mim. E aí minha nota saiu, assim, instantaneamente. De 6 para 9,5 para 10. Coisa absurda, assim. Eu gosto sempre de usar o exemplo, né, com todo respeito a todos os professores de inglês, mas, por exemplo, a minha experiência da disciplina de inglês na escola, eu tive uma escolarização em escola privada, em que você tem inglês né, desde sempre, assim, né? Tipo, escola primeiro, segundo e tal, enfim. Cara, a gente eu não conseguia sair daquela lógica do verbo to be, né? Então é verbo to be no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, Parece no que é quinto, infinito. e do cara, a pessoa sai da escola sem saber o verbo to be. Então, assim, a gente tem que olhar para isso, né? Não é possível, porque em 12 anos de escolarização dá para aprender tudo, cara. Dá pra falar, né? Dá para aprender tudo, mas de alguma forma o inglês não versou com coisas da minha vida, né? Não me tornou mais autônomo, Por exemplo, eu gostava de basquete na época, né? Será que o professor não poderia ter usado de associações, analogias com times de basquete, gerar o meu interesse, né? Partir também das minhas vontades, os temas, né? Para que eu conseguisse associar e gerar valor ou entender onde que aplica aquilo, né? Então, olha como esses mecanismos, né? Essas necessidades fazem realmente a gente ter, inclusive, a percepção que você é incapaz, né? Eu me achava péssimo em inglês. Falei, cara, eu nunca vou aprender esse negócio. Né? Até que eu tive que viajar, morar em outro país. Tiraram a sua autonomia de ti, você teve que aprender para voltar com ela. Para entender, né, que eu não sou tão idiota, né? Eu posso aprender um idioma. Então, estudar, né? Então, assim, voltando, né? Alta performance, né? De novo, que esse termo que vende bem, né? Que vende bastante aí no Instagram. Ele é um pouco mais complexo do que... Assim, Porque tomar banho gelado acordar 6 da manhã. do só vai, né? Então, assim, o vai, geralmente ele é importante para quem fala o vai, né? Faz sentido. Porque daí tu vai... Ele só diz vai, né? Mas, assim, a nossa vida é talvez um pouco mais... Entra na questão complexa da coisa. Mas a gente pode, então, ajustar pequenos detalhes para que no conjunto de pequenos detalhes a gente consiga aí, produzir mais, agir melhor, etc.